Salve Maria, eu sou Fernando Antunes, fui secretário do professor Plínio Codor Oliveira desde fins de 1977 até o seu falecimento em 1995. E eu estou contando as minhas memórias nesse canal Convivendo com Plínio Correia de Oliveira. E, passando as coisas, hoje quero contar um pouco como iniciou o Eremo de São Bento e vou explicar o que é um eremo, o que é o Eremo de São Bento. O Eremo de São Bento também é seu nome comum, tem um nome, e vou entrar na matéria e procurando me lembrar, etc, encontrei coisas também bastante interessantes. Então, primeiro, explicar por que se chama-se eremo. Eremo, em português, é uma palavra que não existe. Seria ermo. Mas o ermo é um lugar vazio, não tem ninguém. A ideia vem do Dr. Fábio Vidigal Xavier Silveira, é um membro do grupo que faleceu em 71, se não me engano, no final de 71. Ele foi muito bom apóstolo nos países hispanos, especialmente, conhecia todo mundo, muita gente, muito combativo, sempre falava da FEP do Brasil, do Dr. Plínio, e grande polemista. No Chile também, foi expulso do Chile por falar contra a reforma agrária do Brasil, não por falar contra a reforma agrária do Chile, mas era Frei, democracia cristã, centro. E, enfim, o Dr. Fábio, quando esteve na Europa, ele teve uma grande graça indo ao Eremo delle Carcere. O Eremo delle Carcere é um lugar onde São Francisco, em Assis, na montanha, ele ia se retirar do resto das pessoas. E ele ficava lá, rezando, inclusive o lugar onde ele dormia, onde apoiava a cabeça, é uma pedra. O Dr. Fábio ficou muito tomado com o assunto, recebeu muitas graças lá, e tem uma situação espiritual que ele queria se retirar do mundo, passar a levar uma vida retirada, se bem que continuando apostolado. Ele ia continuar apostolado nesses países hispanos. Então ele se retirou para uma casa que ficava na Avenida QPC, na época era muito longe, hoje em dia é fácil chegar, em São Paulo, um pouco além do aeroporto de Congonhas, que vai do centro. Tem uma chácara que era muito bonita, muito grande. Hoje em dia existe o parque público. Tem um grande parque e uma casa pequena, relativamente pequena, duas casas. Uma bem pequena, onde ele tinha o escritório dele, e outra casa onde morava as outras pessoas, que se chamava na PFP a Comissão do Exterior, que tratava de todos esses países, tinha um encarregado de cada lugar, seguia as coisas, fazia relatórios, etc. Então, isto passou a se chamar o Eremo de Elias, por causa do Eremo delle Carcere. Aí, com essa graça que ele recebeu, várias outras pessoas receberam graças similares. E quiseram se retirar da vida de todos os dias, com os riscos que tem, etc, uns para formação, outros para estudar. Havia diferentes. O Dr. Plínio sempre foi muito aberto e muito contemplante das diferentes manifestações da graça, e ia juntando em diferentes grupos. Então se formou para a Comissão do Exterior, formou-se para estudos de opinião pública em Amparo, formou-se o Eremo de São Bento é um dos primeiros três, o Eremo de Elias, São Bento e Amparo mais ou menos juntos. Acho que Amparo foi um pouco antes. Depois formou o Eremo São Paulo Apóstolo, que tratava de apostolado, ativismo individual, apostolado. O Eremo São Miguel, que fazia outro tipo de estudos. E assim, havia um Eremo Curitiba, também Luz Profética, que era ligado a São Paulo Apóstolo. E foram crescendo. Agora, o Eremo de São Bento
Se formou da seguinte maneira: existia uma casa que foi alugada em 68, 69, creio que foi 69, uma casa que foi do abade de São Bento. Tinha sido comprado por um particular que ofereceu ao Dr. Adolfo Lindenberg, e o Dr. Adolfo Lindenberg falou com o Dr. Plínio e foi alugada para a sede da TFP. E era no Jardim São Bento, no alto do morro do Jardim São Bento, onde o abade tinha um observatório. E o prédio tinha muita seriedade, era muito abençoado realmente, havia uma graça benedictina lá inegável. Paredes grossas, arcos, era realmente imponderável, difícil de transmitir para quem não esteve lá naqueles tempos. E aí aconteceu que naquela casa moravam algumas pessoas, entre eles o Dr. Martim Afonso Xavier Silveira, e eu trabalhava com ele, era secretário dele. Eu tinha 19 anos. E morava também lá Dom Bertrand, Dr. Leo Danieli, que foi um dos diretores da Comissão do Movimento, que controlava o apostolado em todo o Brasil. Tinha vários outros. Se não me engano, tinha Fernando Filho, e filho do Dr. Furquim da Almeida, que foi presidente da TFP brasileira. Bom, mas essas pessoas viviam lá e tinham um dia que chamavam de dia abacial, porque como era uma antiga abadia, abacial, tinha quarta-feiras abaciais. Mas, como havia essa graça, surgiu essa graça do eremo, do eremismo, algumas pessoas que queriam ficar eremitas foram morar lá. E o Dr. Martim Afonso já morava lá, foi morar lá para o eremo, para fazer constituir o eremo, Dr. Mário Navarro da Costa, do Rio, família de embaixadores, toda a família ligada ao Itamaraty. Ele mora há mais de 25 anos nos Estados Unidos, onde tem contatos com movimentos conservadores para a TFP americana, e é uma pessoa que tem muito boas relações. Ele era jovem na época, ele trabalhava no Rio, na Texaco. Muita gente não vai saber o que era isso. Era uma grande companhia de petróleos que tinha postos pelo Brasil. Menor do que isso, mas era uma multinacional. Ele trabalhava lá e abandonou tudo também. Tinha o Carlos Antunes, meu irmão, que também por razões de vida espiritual queria sair do Chile, e ele saiu exatamente no dia depois das eleições do Oriente. As eleições foram no dia 4, se não me engano, de setembro. Ele viajou no dia 5 para o Brasil, e no dia 9, é a ideia que eu tenho, é a lembrança, como nós iniciamos o eremo do São Bento, com, evidentemente, o conselho do Dr. Plínio, a ajuda dele, etc, etc. Agora, cada eremo, como estou dizendo, tinha como uma missão especial. O São Bento nós tínhamos um probleminha, que não tinha telefone. Então, no começo, o Dr. Plínio foi pouco, primeiro, digamos, 6 meses. Para mim, era longo, mas foram 6 meses. Ele não foi pouco porque não podia ficar desligado de qualquer coisa. Na época não existiam os portáveis, acontecendo isso para a juventude, porque a vida era bem mais complicada. E ter um telefone também não era fácil em São Paulo. E fomos para lá e começou esse eremo. Precisa tomar em consideração também que era a época mais ou menos do começo da Revolução Cultural. Estamos em 70, 68 tinha sido o Maio de la Sorbonne, que era todo um movimento criado pela Escola de Frankfurt, de Filosofia de Frankfurt, a Escola de Frankfurt,
para fazer uma revolução cultural, que era, no fundo, a continuação da Revolução Comunista, mas entrando no lado social. Os revolucionários de maio de 68 se vestiam mais conservadores que hoje em dia as pessoas vão à missa domingo para ver Nosso Senhor Jesus Cristo, sentar no Nosso Senhor Jesus Cristo. São as coisas, a decadência onde estamos. Bom, nós morávamos em sedes, todos, mas não tínhamos uma vida assim com ordem, regrada, horário, então custou um pouco tomar. Eu também era muito jovem e desordenado, então me entretinha, tinha uns cachorros lá para cuidar do irmão. O lugar não tinha as casas que tem hoje em dia, tinha muito pouca casa lá, tinha que ter cachorro para cuidar. E eu, desgraçadamente digo, porque nisso descuidei a vida eremítica, me dedicava um tanto mais do que devia, bastante mais do que devia os cachorros, mas levava também a vida eremítica e, apesar de não ser bom eremita nesse sentido, o Dr. Plínio até me protegeu. Soube, há poucos anos atrás, vendo uma correspondência, havia uma pessoa lá, um eremita, que queria me mandar embora, porque não levava essa vida assim, mais do que isso também não era. Não era uma pessoa que pulava o muro, nada disso. Mas era uma pessoa que ia limpando sempre. E uma vez o Dr. disse para ele que cuidado com dar pontapé, porque o pé vai junto. Mas essa pessoa quis me mandar embora para o Chile, que estava no comunismo. E eu soube só recentemente, vendo uma correspondência em que o Dr. dizia: você viu que valeu a pena ter confiança, Fernando está muito melhorado, papá. Eu estava em outra, estava na Europa na época e depois voltei ao Brasil para ajudar o Dr. Plínio. Isto vai ser contado em toda essa história. E aqui no Eremo, então, tínhamos silêncio o dia inteiro. Havia à noite, como eu já disse uma vez de passagem, um vacaredeu, que é um momento que se podia conversar, mas se devia conversar de coisas elevadas. Não era para brincadeira, não. Inclusive era um tempo limitado. Começava com uma fórmula, que era que nossas palavras, a pessoa fazia uma cruz nos lábios, deem glória a Maria, Nossa Senhora, e esmaguem a revolução. A revolução é o que o Dr. Plínio explica no livro dele, primordial dele, Revolução contra Revolução, é a heresia dos nossos dias. Então, não era só contemplação, havia um lado de combatividade também. E quando fechava, é que nosso silêncio, deem glória a Maria e esmaguem a revolução. Havia uma fórmula que não me lembro se chegou a ser usada, mas se houvesse brincadeira, devia-se usar uma palavra que Nosso Senhor usou a respeito do fim dos tempos. Era bem puxada. Nosso Senhor diz: Deus ridebit eos. Tem uma parte da escritura que diz: Deus rirá deles, dos maus. Porque nessa vida fizeram o que quiseram, triunfaram, mas aí será outro momento já. Então, era para dizer, uma pessoa tinha que dizer, para parar e dizer: Deus irridebit nós. Deus se rirá de nós. Se houvesse falsa de brincadeira, E aí, todo mundo deveria se ajoelhar e escurar o chão. Uma bonita cerimônia. Havia oração, havia ofício era em rectus tonus, não era em gregoriano. Nós não sabíamos gregoriano, mas era tudo cantado em rectus tonus, em latim. A entrada do ofício começava com Letatus si, isque discus mihi in domo Domini, stante cera pedes nostros. Quando nos pés caminhavam, o cortejo se punha em movimento, entrava no que a capela hoje em dia, na época, não era capela, era uma sala de capitular. Era uma sala capitular. Veio a ser capela depois, pouco tempo depois, mas no começo era uma sala capitular. E
tinha as orações, silêncio e estudo, e cerimônia. Então, qual era a missão? Porque cada um tinha uma missão. Tipo, eu falei opinião pública, falei outra coisa. A missão do Erasmo São Bento era formar, por meio do cerimonial, do ambiente, formar um tipo humano, um perfil humano que fosse o contrário do revolucionário de La Sorbonne, em que as regras, a calma, o cortejo com um passo lento, tudo medido, tudo contado, formasse uma alma contemplativa. E eu tenho lembrança especialmente de 3 reuniões que o Toprino usou lá. Não sei porquê, deu muito mais do que 3, mas as que mais me chamaram a atenção, uma que ele falou sobre a visão angélica. E a visão angélica era de ter um tipo de contemplação que ele falava, que devia formar nossas almas, termos uma visão elevada, que fosse formando nossas almas nesse espírito contemplativo, calmo, que era o contrário da Quarta Revolução. Há quarta Revolução, digo, que é a Revolução Cultural. No livro Revolução e Contra-Revolução, Toprino diz que é a primeira, que é protestante, segunda Revolução Francesa, a terceira Revolução Comunista, era a quarta, ele chamava a Quarta Revolução. E temos um capítulo também, todos os dias, ao meio-dia. Esse capítulo era muito simples, não eram esses capítulos que houve depois, que no começo fizeram muito bem. Eu sei, a pessoa moderna não entende, freudiano vai dizer que dá recalque, não sei o que, não. É muito bom a pessoa se humilhar. Nós somos todos orgulhosos, não tem, isso eu já tenho falado, é um problema, dos problemas mais sérios da vida. Da gente ter que se acusar, era só das faltas contra o ordo. Mesmo que isso que fosse, e ter que escurar o chão no centro, porque se acusava no centro da sala capitular, sala da Destra de Maria, sala capitular, e aí a pessoa osculava o chão e voltava para o seu lugar. Tem uma penitência muito pequena que o encarregado dava. O encarregado durante muito tempo foi chamado do abade, era o Dr. Martim Afonso. Essa é uma das coisas pitorescas da vida. Não era abade, ele era chamado, nenhum dos outros, quando ele estava encarregado, era chamado de abade, era só porque essas coisas familiares assim, que tinha na PFP, graças a Deus. Tinha o Salve Regina à noite, com aquela sublime entoação, que bonito, passo lento. Os corredores à noite ficavam com uma luzinha azulada, não tinha luzes fortes à noite. A gente podia caminhar por todo o eremo, em silêncio, aquela tranquilidade. Era muito formador. Bom, esses eram os 4. Depois chegaram um chileno que se infiltrou a chileno sem dizer que estava chegando, entrou assim, entrou com uma malinha pequena, se instalou atrás de um armário, e não havia muito lugar, porque era só a casa antiga do Eremo, que não era muito grande. Depois foi construída uma casa ao lado, maior. Mas não havia quarto para ele. Ele se instalou. Depois chegou outra pessoa que estava doente, ficou também num cubículo, embaixo de era um pedaço de corredor praticamente. Ficou morando lá, primeiro ficou 1 mês de cama, mais ou menos, e depois ficou por lá também. E quando ia completar 1 ano, o Toprino quis fazer o hábito. Nós usávamos o hábito do cargo. E eu vou tentar aqui fazer uma coisa um pouco gráfica. Se resultar, vai ser bom nós termos isto. Então, vocês estão vendo aqui
é o Dr. Plínio com o hábito do Carmo. Nós usávamos esse hábito do Carmo, tal qual é assim, mas sem a capa. A capa, tal qual está aqui, era usada para os ofícios. Esse é o Dr. Plínio. Esse é um muito bom polemista do catolicismo, legionário, Dr. Azeredo. Esse não me lembro bem quem é, talvez seja o Dr. Sérgio Brotero, que já faleceu. E esse Dr. Luiz Nazareno da Assunção Filho, também faleceu já há muitos anos. Esplêndida pessoa, muito bom membro do grupo também, muito apostólico, fez muito apostolado também conosco, que éramos hispanos. Então nós usávamos esse hábito marrom até embaixo. Não existia o hábito do São Bento. E quando o Dr. Plínio, quis, então, fazer o hábito do São Bento, ele pensou, vendo uma fotografia que eu vou passar agora, essa fotografia é de trapistas. Creio que foi essa mesma fotografia que o Toprino viu. E então ele teve a ideia de fazer o hábito branco. Como está aqui, a túnica branca, e o escapulário marrom, porque ele queria manter a tradição do Carmo. Nós temos grande devoção ao Carmo, nós éramos todos terceiros carmelitas, e o Carmo significa muito para nós, porque os profeta Elias é o primeiro devoto de Nossa Senhora. Quando naquela aparição que ele depois mata os sacerdotes de Baal, aparece aquela nuvenzinha já é um símbolo, de Nossa Senhora, que vem e a devoção dele a Nossa Senhora, etc, etc. Então, o Sr. W quis fazer esse hábito branco. Então nós compramos o tecido, fomos para o sul do Brasil, num lanifício que ficava, creio que em Caxias do Sul. E nós usávamos aquele hábito do Carmo, mas na cintura era a corrente da escravidão a Nossa Senhora segundo São Luizinho de Montfort. E à direita, um terço grande. Bom, daí foi se preparando as coisas, o capuz, vocês estão vendo aqui esse capuz bem alto. Então eu queria assim o capuz. E foi muito difícil encontrar isso, porque o capuz afundava, caía, até encontrar como fazer esse capuz pontudo. O Toprino puxou, queria assim mesmo, saiu como ele queria. Depois, no começo também, quando estava montando o assunto, a costura aqui fazia que o escapulário entrasse, então como fazer o corte, isso fosse consultado São Bento, a Maria de São Bento, como é que era, foi feito muita pesquisa, se fez muito esforço, e alguém teve a ideia de pôr uma cruz vermelha no hábito. Então, se me permitem, vou passar um pouquinho mais para frente, para o seguinte, isto, não é que fosse branco o hábito, mas a ideia é que a cruz tivesse uma cruz dessa forma assim. Então, se pôs uma cruz mais ou menos com essa forma, em cima de um escapulário, já dos novos, porque estava se testando os novos, etc, etc. Mas o hábito era o marrom da Ordem Terceira do Carmo. E eu fui um manequim, assim que eu conheço a coisa por dentro. Me disseram, põe aqui, papá. Eu estava no refeitório, o Dr. Plínio estava na biblioteca, que era ao lado. E quando eu entrei, o Dr. Plínio olhou e disse, não, disse, o hábito tem que ser o marrom. Porque
isto tem uma tal força, que não pode ser o hábito branco. E aí se mudou, se comprou lã marrom, se fez os hábitos marrons. Mas as coisas não são fáceis. Para o seu Topinho, especialmente, não. E, além de não ser fáceis, ele era uma pessoa com muita sabedoria. Então, alguém disse, não, mas vão dizer que nós somos ligados como jansenistas, porque é muito parecido à cruz que usava Port-Royal de Champs, Port-Royal em França. Eu já contei, são aquelas freiras que se faziam passar por católicas, eram jansenistas e eram, o arcebispo de Paris disse delas que eram puras como anjos e orgulhosas como demônios. Então, disseram isso, o Topinho tinha uma coisa muito sábia. Quando havia alguém que levantava uma coisa assim, ele tomava em consideração, porque se ele havia pensado isto, ou pelo menos tinha passado pela cabeça, podia passar pela cabeça de outros. E como ao Dr. Pino não pareceu que era uma coisa inteiramente descabida, ele... Então, eu vou mostrar. Eu acho que não tem nada a ver, mas enfim, não tem nada a ver isto aqui com... Essas são veja a cruz, é uma cruz muito menor, mas enfim, é realmente quadrada, mas não chegava até aqui embaixo, porque a nossa chegava até aqui embaixo, e era mais aberta, chegava praticamente aqui até a ponta, e um pouco mais larga. Mas enfim, o Toprino achou melhor fazer assim. Então começou a ver e levantou então a cruz de Santiago. A cruz de Santiago é assim. Vejam, é bem diferente da cruz do hábito. Aliás, eu cometi um pequeno esquecimento, devia ter colocado o resultado final disto aqui. Eu vou interromper daqui um pouquinho e coloco. Bom, mais ou menos vamos dizer como disto chegou para ficar partida pelo meio e tudo mais. Essa ponta também não é a ponta como é, porque o Dr. Plínio viu isso aqui, viu várias cruzes também, e teve a ideia de misturar esta cruz com as pontas laterais da cruz dos dominicanos. Então, se pegarem, vão ver que isto aqui, na cruz do hábito, é como a cruz dos dominicanos. E isto aqui é um pouco mais... Então, eu estava dizendo que aqui, nesse lugar, foi que o Dr. Plínio... e daqui veio a ideia também de fazer ela dividida com duas cores, com vermelho e branco. Mas não quis os braços vermelho e branco, quis os braços brancos. Vamos ver agora qual foi o resultado. Esse aqui, que todos conhecem. Então, vocês veem, essa parte aqui está inspirada na Cruz de Santiago original, a cor branco e vermelho é do vermelho nosso e daquela primeira que foi apresentada. E essas pontas são inspiradas dos dominicanos. Sr. Mário tinha um papel em que o Topinho desenhou isto aqui com aquela mão dele, ele não tinha mão firme. E o Sr. Mário depois deu uma pessoa que ele achava que era de confiança, que ia guardar esse papel, e esse papel ele perdeu o traço. Era a fonte mais viva. Para fazer essa cruz com essas pontas, foi muito difícil, muito difícil. Porque acertar essas pontas no tecido tinha que virar o assunto. Foram umas freiras de Campos
que estavam sob as ordens de Madre Letícia, uma madre muito boa, uma religiosa muito boa, esplêndida pessoa, não se pode dizer outra coisa. E essa superiora, enfim, estava lá, tinha outras freiras que eram muito jeitosas, elas deram um jeito nisto. E ensinaram depois como fazer, e elas fizeram no começo muito disso. Essa Madre Letícia se referia ao Dr. Plínio como meu patriarca. Ele era muito pitoresco, ele era de Minas, uma pessoa com muita personalidade. Eu diria que uma espécie de Santa Teresa como personalidade. Enfim. E por aí, como eu tenho muitos minutos, que já passei, eu vou continuar fazendo um outro vídeo depois, a respeito do mesmo. As reuniões que eu assisti aí e um trecho da reunião para ver um pouquinho do Dr. Plínio como dava essas coisas. Como eram as reuniões dele, eu tenho comentado muito que ele passava do metafísico para o religioso, para a política, para as almas. Eu vou mostrar um trecho de uma reunião aqui do São Bento, trechinhos, para ver quanto isso é realidade. Nossa Senhora nos ajude, Salve Maria. Chegamos ao final de mais um vídeo. Aqui ao meu lado estão aparecendo alguns vídeos recomendados. Não se esqueça, inscreva-se nesse canal e faça parte dessa reação pelo Brasil.